Hello! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criando e Cativando. Eu sou a Ellen Joyce e hoje nós vamos falar sobre nossos queridos personagens. Mas antes, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e resenhas incríveis aqui do canal. Gente, hoje nós vamos falar uma das partes essenciais na composição de uma história, de uma narrativa, que é o desenvolvimento dos nossos personagens. Seja um livro, seja um filme, um roteiro, os nossos personagens, eles são essenciais para que essa história, ela tome uma forma, ela fique ainda mais densa, mais profunda, sabe? E faça com que o espectador sinta a veracidade daquelas palavras. Na verdade, a história são desses personagens, nós somos meros instrumentos para contá-las, para transmiti-las para as pessoas. E é muito importante para nós, escritores, conhecermos essa história, conhecermos cada nuance do nosso personagem. Com isso, trouxe 3 dicas que descobri ao longo dos meus estudos de narrativa, das escritas dos meus livros, que são dicas que eu uso na concepção das minhas histórias. Claro, cada autor tem sua própria técnica e é treinando e escrevendo que vamos aprimorando a melhor forma de criar aquela narrativa. Então vamos lá. Pra mim, o passo número 1 é respeitar a história. Porque você está, por mais que seja ficção, você está contando a história de outra pessoa. Aquele personagem, aquela personagem, ele passou por tudo aquilo. Então nós, como escritores, temos que ter esse respeito por essa história para contar da melhor forma, da forma como o personagem quer que seja contada, ou que seja em terceira pessoa. O seu personagem confiou em você para contar a história dele. Então, pra mim, é como se eles fossem reais, eles estivessem aqui sussurrando no nosso ouvido o que é aquela história, o que aconteceu, como aconteceu e como eles se sentiram sobre aquilo. Então nós temos livros que, por exemplo, são muito tensos, muito profundos, que mexem com o emocional do leitor. Então imagine como foi para o seu personagem viver tudo aquilo, vivenciar toda aquela história bem densa, ou que seja algo mais leve, que seja algo mais divertido, um romance. Ele ainda vivenciou tudo aquilo. Como que foi para o seu personagem vivenciar tudo aquilo? E aí nós entramos na dica número 2, que é seja amigo dos seus personagens. Conheça os seus personagens, por que que ele faz tal coisa, por que que ele age de tal maneira, como ele é com ele mesmo, como ele é com o mundo, seus medos, suas inseguranças, o que os aflige, o que os motiva, o que os desafia. Descubra por que que eles agem de tal forma. Às vezes, a forma que o seu personagem age não é a mesma forma que você agiria. E nós, como escritores, como instrumentos de contar aquela história, temos que entender o porquê deles fazerem aquilo. E é aí que a gente entra muito em conhecer o seu vilão, por exemplo. Porque você entendendo o seu vilão, você entende as motivações dele. Você não concorda com aquelas motivações, mas você entende aquilo e é uma melhor forma de transmitir aquela história para o papel. Porque entendendo, você consegue desenvolver ainda mais todas as questões, tudo aquilo que faz com que o seu vilão seja um vilão. O que levou seus personagens a determinado ponto, ao ponto X? O que os tira da zona de conforto? Por que os tira da zona de conforto? Como que eles são? Como que eles agem? Por isso que é muito importante você entender todas as nuances dos seus personagens. Por quê? Você não vai utilizar todas essas informações na sua história, mas é importante você saber para poder transmitir da melhor forma, para poder colocar aquilo no papel. Então, se nós vemos uma personagem em um dilema específico, que seja viajar para fora do país, fazer um intercâmbio, mas não querer sair do país mesmo, sabe? Ficar com aquela questão, tipo, a dúvida. Por que que ela tem essa dúvida? Por que que ela fica desse jeito? E aí, entendendo esse sentimento, você consegue transmitir isso para o papel, para a tela do computador, para a sua história. Às vezes, tem informações que não são necessárias. Você vai analisar de acordo com a sua narrativa. Você precisa saber do background, do passado, da infância do seu personagem, que foi o que aconteceu na infância para compor tudo aquilo que ele é hoje, ou então não é necessário. Ou você precisa saber como que foram as experiências amorosas dos seus personagens, ou você precisa saber tudo. Então é sempre bom você conhecer o seu personagem. Seja o melhor amigo dele, saiba todos os segredos dos seus personagens. E é aí que entramos na dica número 3, porque sendo amigo dos seus personagens, agora eu quero que vocês sejam inimigos dos seus personagens. O maior vilão da vida dos seus personagens, até certo ponto. Por quê? Sabendo tudo o que aflige, todas as nuances dos seus personagens, nós vamos conseguir colocar os empecilhos certos para dar movimento para aquela história. Então, se eu sei que o meu personagem tem medo de compromisso, o que eu vou fazer? Vou fazer ele se apaixonar perdidamente por alguém. Exatamente. Nós vamos colocar os empecilhos certos, as barreiras certas para que o nosso personagem tenha que superá-las e então chegar ao ponto X de, sabe,
o final do filme, o final do livro, de se transformar, de entender tudo aquilo, de passar por toda aquela tensão que ele passou para superar aquilo e então encontrar a redenção, encontrar o amor, encontrar a si mesmo. Enfim, faça seu protagonista, sua personagem mergulhar. Faça sua protagonista, seu personagem mergulhar fundo nas emoções dele, seja para fazer grandes gestos de amor, seja para resolver questões internas. Nós temos que tirar o nosso personagem da zona de conforto para fazer o quê? A jornada do herói. Fazer o nosso personagem percorrer todos os 12 passos da jornada do herói e se transformar e se tornar uma nova pessoa com tudo que ele aprendeu ao longo dessa jornada. Desafie ser sua protagonista. E ao longo da história vai parecer que o vilão está ganhando, está vencendo aquilo, mas na verdade tudo isso não passa de nós, escritores, que confiamos demais na capacidade de nossos protagonistas de superar tudo aquilo, de vencer os medos e aquelas batalhas todas. E aí entra uma dica bônus, que é: coloque-se na pele dos seus personagens. Apenas não precisa se aprofundar tanto, porque às vezes nossos personagens têm uma bagagem muito intensa. E aí nós, como instrumentos para contar aquela história, temos que ser muito fortes para entender aquela narrativa e não nos deixar afetar. Mas, às vezes, por exemplo, quando eu estou escrevendo e aí parece que uma cena não tá acontecendo, não tô sentindo ela, eu fecho o olho e penso, se eu estivesse nessa situação, como eu me sentiria? Isso é como eu faço. Você, como escritor, escritora, tem que analisar o seu emocional, analisar aquela situação para ver se essa ferramenta te ajuda a contar melhor a história. O importante de tudo é você conhecer o seu personagem como se fosse seu amigo, mas não se deixar afetar por tudo que acontece na vida dele. E é muito legal que, conhecendo seus personagens, às vezes ele te surpreende, às vezes ele vem e conta, olha, não aconteceu desse jeito, aconteceu de tal jeito. E aí você fica tipo, mentira, não acredito que foi assim. Porque não era algo que você esperava. Não era algo que você esperava da sua protagonista. E eu acho isso sensacional. E esse foi o vídeo de hoje. Me contem nos comentários quais técnicas vocês usam para desenvolver seus personagens. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos!